Outros colegas, eu estou continuando a sessão do dia 14 de outubro de 2020, sessão da tarde. Nós tínhamos interrompido com analisar o processo do número 63, item 63 da pauta, processo 10.882.722.769/2014-61, Metalúrgica Nova Trento Limitada. O relator é o Dr. Jefferson, a quem eu passo a palavra. Obrigado, presidente. Bom, a questão trata-se de recurso voluntário protocolado pelo contribuinte para cancelar auto de infração lavrado a partir de termo de verificação fiscal em que se apurou a existência de pedidos de compensação lastreados em crédito inexistente. A contribuinte alega que, por problemas com a sua contabilidade, houve a realização dos pedidos de compensação indevidos. Os mesmos não foram homologados, e houve a aplicação de responsabilidade solidária do sócio-gerente e a aplicação de multa isolada de 150% com base na lei referida. A contribuinte alega, na impugnação, em síntese, que o auto de infração está derivado de vício de nulidade nos termos do artigo 10 do Decreto de 70.235/72, que a aplicação da multa com base em instrução normativa violaria o princípio da legalidade, que a multa de 150% violaria o princípio da vedação do efeito confisco, que o responsável pelos pedidos indevidos de compensação fiscal com base em processo ainda em trâmite foi o anterior contador da empresa e que a assinatura do representante legal dos pedidos foi falsificada e que, por isso, não poderia haver responsabilidade solidária do sócio-gerente. O acordo de manifestação de inconformidade manteve a aplicação da multa isolada de 150%, assim como também reconheceu a responsabilidade solidária do sócio-gerente, pois na fundamentação da decisão entendeu-se que a apuração da falsidade da assinatura deve ser feita em instância própria, qual seja, no âmbito judicial, quando da representação fiscal para fins penais, onde estariam resguardados os direitos de ampla defesa constitucionalmente assegurados ao contribuinte. Também entendeu que a alegação de que o contador foi responsável pelos pedidos de compensação indevidos não eximiu a responsabilidade da empresa, pois se assim fosse possível, sempre que a empresa fosse autuada, bastaria alegar que o funcionário foi responsável para eximir-se da responsabilidade tributária. Então, o acordo do DRJ manteve integralmente a autuação. Resignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, onde repisou os argumentos não tocantes às preliminares e ao mérito já apresentados na impugnação, acrescentando algumas decisões judiciais, administrativas, no sentido de afastar a responsabilidade solidária, a não ser que seja comprovado o evidente intuito de fraude. Já que o débito já havia sido declarado, não havia, na interpretação da contribuinte, como comprovar o evidente intuito de fraude e defendendo a boa-fé em face do pedido de cancelamento, ainda que a posteriori das compensações. E aí manteve também a alegação de confiscatoriedade da multa de 150%, também acrescentando os argumentos de violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Esse é o relatório, presidente. Ok, doutor Jefferson, pode passar por volta. Bom, a questão central relativa ao processo são duas. Primeiro, em relação a ter ocorrido o pedido de compensação indevido, lastreado em crédito inexistente, o que levou à lavratura do auto de infração e aplicação da multa isolada de 150%, com base no artigo 38 da Instrução Normativa número 900 de 2008, por sua vez amparado no artigo 18, parágrafo 2º da Lei 10.833 de 2003 e artigo 90 da medida provisória 2158 -35 de 2001. Pedido de compensação lastreado em informações inexistentes em documentos falsos levou à aplicação do artigo 44 da Lei 9430 de 96, assim como também do artigo 2 da Lei 8137 de 90, que fundamentou a representação fiscal para fins penais. E o segundo item é a questão de se analisar se houve responsabilização do contribuinte e do sócio pelos atos praticados nos termos dos artigos 124, 135 e 137 do CTN. De certa forma, todos os demais aspectos, eles levantados pelo contribuinte, centram-se nesses dois aspectos principais. Na minha concepção, pela minha leitura do processo, em relação especificamente à aplicabilidade da multa isolada de 150%, deve-se considerar o artigo 82 da Instrução Normativa 900, de 2008,
especialmente em relação ao parágrafo único, né, que diz que o pedido de cancelamento da declaração de compensação será indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de documentos comprobatórios de compensação. Nesse sentido, o artigo 38 da IN 900, inciso 2, do parágrafo 1º, inciso 2, onde estabelece multa, que haverá multa de 150% sobre o valor total do débito tributário indevidamente compensado quando se comprove a falsidade de declaração apresentada pelo sujeito passivo. A questão é que o próprio sujeito passivo reconheceu, né, a problemática das compensações lastreadas em crédito indevido e tentou imputar a responsabilidade a contadores, né, que em tese haveriam feito algumas consultorias, né, no meu entendimento, até por conta de alguns precedentes do CARF, no caso, por exemplo, o acórdão 14.01000.793 da 4ª Câmara, primeira turma ordinária, primeira sessão, é difícil conseguir afastar a responsabilidade nesse contexto. Além disso, um detalhe também que pesou bastante para o meu fundamento é que o primeiro pedido de compensação eletrônica foi feito no mesmo dia em que foi feito o pedido de compensação no processo físico. E aí um teve com assinatura física, na assinatura manual, e o outro teve assinatura eletrônica, né? Ambos com o mesmo nome do sócio gerente, né? Deixa eu ver aqui mais. Então, ao meu ver, a comprovação da falsidade das informações contidas na declaração de compensação foram bem demonstradas, né, e, portanto, eu considero que foi correta a aplicação da multa isolada de 150%. Em relação à atribuição da responsabilidade ao contribuinte solidária, né, pessoal e solidário do sócio, gerente, né, a questão do dolo, né, a questão de se é possível verificar uma conduta praticada pelo contribuinte, né, pelo sócio, no ato ilícito, né, que levaria à aplicação do artigo 135, né, inciso 3 do CTN, me parece que o fato de haver assinatura, ainda que o contribuinte tenha alegado que a assinatura seria falsa, né, e além disso ter também a assinatura eletrônica, né, através de token, né, me parece que há um indício bastante forte, né, de que se aplica, né, os artigos, né, 135, 124, né, 124 e 137 do Código Tributário Nacional. E aí eu faço também a transcrição de um voto, né, da conselheira Gisele Bossa também, né, no acórdão 12.01.003.688, primeira turma ordinária, né, em que e aí eu faço uma transcrição para que se configurar a responsabilidade prevista no referido artigo, devem estar presentes duas condições: os sócios acionistas, os gerentes e os administradores devem praticar atos de gestão, e a obrigação tributária deve decorrer desses atos praticados com abuso de poder ou contrários à lei, contrato social ou estatutos, né? Logo, o elemento doloso deve estar presente, né? Claro que é preciso verificar aspectos objetivos que demonstrem, né, a existência desse dolo, né? E aí, na minha leitura, me parece que o fato de haver assinatura, ela conta muito negativamente para o afastamento da responsabilidade pessoal e solidária, né? E é por esse motivo que nesse ponto eu neguei o provimento do recurso. E aí também há um pedido de diligência para verificar se há veracidade da assinatura, né, do sócio-gerente. Me parece que o argumento da DRJ também é correto, no sentido de que o melhor caminho para ver essa verificação seria em sede da representação, na análise da representação fiscal para fins penais, né. Então, eu afastei também o pedido de perícia, né, até porque também foi feito de forma intempestiva, né, e aí eu reconheci, aí minha conclusão é que eu conheci do recurso, mas no mérito neguei provimento do recurso voluntário e mantive integralmente o teor do acordo recorrido. É como voto, presidente. Ok, doutor Jefferson, ficou bem claro o seu voto, enfrentou as questões com bastante objetividade. Senhores, a palavra está facultada.
Alguém quer se manifestar? Excelente voto. Tá. Eu não manifestei. Obrigado. É. Tô tentando. Não, eu acho que a parte da responsabilidade, você manteve a isolada de 150, não é qualificada, ela é isolada. Ela é isolada, é. Porque aplicada é porque ela se refere à multa qualificada, né? A 10.863, ela se refere a 9.430, que é exatamente a multa qualificada, né? Mas é que... No meio percentual, né? Certo. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque uma coisa é multa isolada e outra coisa é multa qualificada. Desculpa, então, pessoal. Eu acho que tem que tomar esse cuidado. Outra coisa, o elemento falso, né, que você está aqui colocando, mantendo, né, e mesmo 150 de isolada e não qualificada, ela está atrelada à emissão de, né, enfim, vamos lá, né, sobre o valor total do débito indevidamente compensado, quando se comprove a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Onde está o elemento falso? Só porque não seria a literalidade da multa isolada sobre compensação não... Enfim, eu não estou entendendo o elemento do falso aqui, Jefferson, de verdade. Porque, assim, só o fato dela ter apresentado uma declaração que ela achava que o crédito era legítimo, mas, afinal, deveria ser considerada a compensação não declarada. Só por isso é o falso e a responsabilidade, eu não estou conseguindo entender de onde está a necessidade de uma multa isolada tão gravosa. Eu não estou encontrando o elemento falso aqui, em resumo. Qual é o elemento falso que está te motivando a não só manter uma multa isolada de 150 quando se comprove a falsidade da declaração, como propriamente a responsabilidade, tá? Então, assim, dos dois, eu vou pedir vista ou eu queria entender um pouquinho melhor como que esse 150, né, da onde veio o falso aqui? Não me está tão claro. Tá aqui, ó, se a conduta do contribuinte pode ser observada em dois momentos. Primeiro, o pedido não deferido de cancelamento posterior das declarações de cancelamento e, consequentemente, nos termos do 82 da N 900/2008. Segundo, a consideração pela autoridade autuante de falsidade das informações constantes no pedido de compensação, já que o direito creditório seria inexistente, pois rastreado em processo administrativo sem reconhecimento de qualquer direito creditório. Ou seja, ele apresentou algo que não existia, ele não quis mais prestar movimento, ele quis desistir. Ele apresentou, me parece, está mais do que claro, não? Mas isso não comprova o falso. Essa é a minha dúvida. Só o fato dele declarar algo inexistente, ele achando que é existente, aonde está o... Não, mas achar existente, Gisele, é o seguinte, olha, eu acho que eu paguei, tá aqui alguma coisa, outra, mas a legislação permite. Outra coisa é não ter nada, o cara não tem nada, ele não mostra não ter nada. E quando o fisco vai me prove isso, não, eu quero desistir, isso aqui é falso, eu acho que fica evidente isso, né? Se ele discutir isso, olha, eu tenho direito, porque é um crédito de empréstimo compulsório, ou é um saldo negativo, não, mas não tem nada, esse cara não tem nada. Acho que mais falso do que isso. Só para esclarecer, para ficou mais claro, vendo o TVF, certo? Isso que eu estou tentando abrir. Folha 129. Aí, qual é o falso? As duas declarações apontam o direito creditório que seria oriundo de um processo administrativo X. E esse processo administrativo X não tem nada lá. Entende? Então, assim, não é que ele fez uma interpretação errada sobre o problema, não tem nada no processo. Então, o processo foi dado entrada, pelo que eu entendi, foi dado entrada no processo somente para que eles pudessem referir esse processo na DECOMP. E eu vi várias coisas desse tipo. Em muitos casos, eles pegavam o número de um processo de pessoal, entende, do Ministério da Fazenda, férias do servidor fulano de tal, ele quer, sei lá, atrasados de não sei o que do servidor fulano de tal. Aí estava lá na DECOMP apontado esse processo como origem do crédito, coisa desse tipo. Então, aqui ele não fala qual era o objeto, eu não sei se ele fala qual era o objeto do processo.
Porque Mas ele disse que esse processo não tem nada a ver com direito eu sou bem rigorosa com relação a essa questão do falso e aplicação desse nível de percentual. Para mim, tem que ficar assim, tem que ser um TVF assim, espetacular. Eu estou até abrindo isso, porque realmente, senão qualquer coisa eu peço vista. Porque... Página 129. Nilton, isso é mais ou menos, porque é o seguinte, o que o contribuinte faz? Se ele não colocar um processo, o sistema não processa. Sim, isso era mais ou menos quando o contribuinte tinha que, fazendo as devidas, guardando devidas proporções, né? Para despesa médica, tinha que colocar um CNPJ de hospital, alguma coisa. Ele pegava e lançava qualquer um que tinha aquele KNAI, e aí passava. Entendeu? Sim. Então ele colocou qualquer número de processo, sabendo, ele cita aqui, que não há qualquer crédito a favor do contribuinte nesse processo. Então, só para a situação ser processada. A compensação ser processada e com isso... Para enganar o sistema. Exatamente. Exatamente. Ele quer tirar uma certidão negativa, né? Isso. E com isso ele ganha tempo. Digamos que esse processo leve aí 4, 5 anos, ele está ganhando tempo. Claro, e tal, de concorrência. Exatamente. Exatamente. É por isso que veio uma multa gravosa para evitar exatamente essa situação. Entendeu? Aí ele vai pensar, opa, 2 vezes, né? Entendi. Só, desculpem, pessoal, eu não estou vendo o Alexandre. Ele está cinza para mim aqui. Doutor Alexandre... eu estou aqui, pessoal. Minha câmera está funcionando, não está aparecendo para vocês? Não, tá não. Acho que a conexão mas você está ouvindo, você está acompanhando, né? Estou acompanhando, estou acompanhando. Pessoal, eu só queria... Posso só... Desculpa, Ricardo. Eu só... Assim, eu realmente fiquei bastante... em dúvida em relação a essas questões, especialmente porque, embora me pareceu realmente que fosse difícil afastar, né, a aplicação da multa e a responsabilidade, mas o que me pareceu foi que isso foi o que o contribuinte alegou. Né? Ele falou que ele recebia a prestação do serviço de um escritório de contabilidade, né, que ofereceu algumas promessas de vantagens, né? E aí ele foi na onda, né? Provavelmente confiou no trabalho do pessoal, né? E aí deu no que deu. O artigo 136 do CPI diz o quê? A responsabilização é objetiva, né? Sim. E aí parece que também tem outros. Já tem questão também, acho que tem reclamação na CRC do contador lá. Ele está buscando também se resguardar em relação ao escritório. Né? Então é uma situação aí que realmente eu fiquei bastante tocado, mas achei muito difícil conseguir afastar na minha leitura. Mas realmente eu gostaria que vocês com mais experiência do que eu, né, verifiquem se realmente se aplica a multa, né? Mas realmente até por enquanto estou convencido do contrário. Na minha opinião, eu acho essa multa claríssima, tá certo? Uma coisa, o contribuinte vem que ele acha que tem um crédito, tá entendendo? Você tem um crédito terceiro, ou um saldo negativo que ele alega, ele vem conscientemente. Tá certo? Outra coisa, o cara vem com algo que não tem nada. São 2 situações bem diferentes. Nem dizer que ele está tendo uma grande vantagem. Esse cara está tirando certidão negativa, ele está passando de concorrência, às vezes eles têm um pagamento de algum público para receber, que tem que ter certidão negativa. Então isso me parece que é uma declaração falsa realmente, tá certo? Está contra a verdade, não existe nada, ele não tem nada. É diferente daquele que é infundamentado. Uma coisa é, eu dizer, olha, eu tenho um crédito, eu achava que era espontâneo, não era espontâneo, tem um mérito em si. Nesse caso, na minha visão pessoal, é bem claro, acho que o seu voto foi perfeito. Doutor Gisele, então, esperando a senhora aí. Vai pedir vista? Posso passar em votação? Vamos votar, presidente. Não, é que pessoalmente eu nunca apliquei essa multa isolada de 150, a gente não, pelo menos eu, ou na composição que eu peguei e estava julgando. Eu queria ver o TVF nesse sentido. Eu entendi o porquê do falso. Eu queria entender onde estava o falso. Então, que fica claro é que ele utiliza o sistema da DECOMP para simplesmente se esquivar a exigência dos outros e ficou claro isso agora. Eu dei uma olhada. Essa isolada qualificada. É uma isolada qualificada, ela é bem peculiar, né? Exatamente. Eu nunca imputei essa, engraçado, por isso que eu quis olhar. Podemos votar, então, doutor Nelson, posso pôr em votação?
Eu só estou dando uma olhada aqui nesse processo que ele cita, sabe? Uhum. Eu ia fazer a mesma coisa, né? Fechar aqui. Ó, esse processo tem um parecer de 2012. O que esse processo pede o quê? Esse processo pede a extinção de débitos baseado em um outro processo judicial. Um outro processo judicial, que eles dizem, então vou usar esse processo judicial para quitar esse débito. E aí, quer dizer, e é o que não é, deixa eu ver qual é a data, 2012, ele não fez nem por deconto, ele fez por processo. Aí o despacho decisório. Esse pedido de restituição, né, que você está falando, né, Nilton? Esse 2010-92, é isso? Deixa eu ver aqui. Isso, 2010-92. Então, é um processo de... exatamente. É o que ele refere nessas decontos que a gente está... que deram origem à multa, né? É só para ficar claro. Então, tem um despacho de 2012, né? Então, diante desse pedido de restituição, Nilton, esse é o ponto. E aí? Nada? Esse pedido de restituição prévio do qual ele está desistindo dessas decompes aqui, não afastariam o falso? Não, é isso que eu estou querendo ver. Essa decomp, ele deu entrada quando? Eu cheguei a considerar isso também, viu? Será que não dava para presumir uma boa fé, mas, putz... gente, porque assim, veja, se você pega o TVF, ele é nu e cru. O contribuinte apresentou declaração falsa para se esquivar do pagamento de tributos. Ele é assim. Essa é a motivação da multa. Aí o contribuinte vem e traz a existência desse pedido de restituição para justificar que, afinal, ele teria desistido dos outros por conta desse. Só que esse, a gente, pelo que eu estou vendo aqui, não tem nenhum desfecho, né, folheando o processo dele. Né, Nilton? O que você chegou à conclusão? Não, foi negado, né? Tá, mas ele não daria rastreabilidade para dizer que não é pura e simplesmente uma declaração falsa e decompe? Porque, assim, para mim muda um pouco. Eu acho que vou pedir vista. Eu acho que aqui a gente tem a seguinte situação agora, Ricardo, dentro daquilo que a gente estava colocando, olha só. Até para a gente fazer uma distinção. O contribuinte chega, coloca um processo, cita um processo que não tem nada a ver. Um outro processo, numa outra situação, ele coloca um processo em que ele estava realmente pleiteando restituição, que é o caso. Eu já começo a ter uma situação um pouco diferenciada. Porque aí, nessa situação, eu posso... aquele crédito, esse processo que eu estou indicando, pode até não ser reconhecido, mas ele versa sobre aquele assunto. Ele tem uma certa ligação com o que eu estou dizendo. É totalmente diferente de eu colocar um processo que não tem nada a ver, igual a gente estava citando antes. Aí realmente, agora tem que ver a questão de aprofundar um pouco mais. E mais, né, Efigênio, por exemplo, a gente não tem acesso a esses sistemas de vocês, eu não consigo necessariamente entrar no objeto desse pedido de restituição ou de qualquer outro processo que ele cite, entendeu, Efigênio? Porque esse é meu ponto. Da onde vem o falso? Ele pode ter, concordo com você, apontado de forma aleatória esse pedido de restituição, esse ou qualquer outro. Como é que eu confirmo essa informação? Eu, Gisele, relatora do processo, ou Jefferson, qualquer um. Então, só com uma diligência. Bom, o processo, ele está aqui, certo? O processo é referido nos autos aqui da multa, né? Inclusive como fundamento. E é dito o que aconteceu. Na verdade, o processo e as duas decompes foram ingressados na mesma data, né, praticamente, na mesma época. Né? Sim. Foi na mesma data? 10 de agosto. O primeiro 10 de agosto de 2010. Ele entra com um processo administrativo pedindo, certo? E entra com uma decomp eletrônica. Tá. Dizendo, então, o crédito está lá no processo administrativo. Tá. Mas aí é o seguinte, aí
Por isso que demanda mais análise, porque eu já estou praticamente o quê? Preparando uma situação que eu sei que não existe para poder calçar outra, entendeu? Pois é, ele criou um processo administrativo para dar legitimidade à DECOMP. Isso, Entende? isso. A DECOMP. Porque assim, se ele entrou com um processo administrativo pedindo, para quem entrar com a DECOMP? Né? Ele protocolizou, chegou lá e entrou com a petição. Certo? Uma petição. E o fundamento é o processo judicial, quer dizer, é crédito público, na verdade, né? Foi negado. Entendi. E aí ele entra com a DECOMP dizendo, o meu crédito está no processo administrativo, isso no mesmo dia. E... Como é que a origem está no processo administrativo se ele deu entrada agora? Ele preparou, exatamente, ele prepara... Até a certeza que isso é falso, gente... É uma interpretação extensiva para mim. É muito complicado. Não, aí não, Gisele. Não tem como ser extensivo, porque não pode ser verdadeiro. Como é que pode ser verdadeiro que o crédito que ele declarou na DECOMP é oriundo de um processo tal, se ele deu a entrada no mesmo dia? Mas é no mesmo dia? 10 de agosto de 2010. Os dois foram entregues no mesmo dia. O administrativo e a DECOMP. O administrativo e a primeira DECOMP. Isso é dito. Nas folhas do processo. Dito ou visto? Não, é dito no TVF. Entrou no mesmo dia. Entrou o administrativo e a DECOMP. E a DECOMP aponta o administrativo. Então, assim, não tem como ser. Não, exatamente. Não tem como ser. É o 1092, né? Ricardo, ele foi mais além, porque ele preparou a situação. Ele criou uma situação para poder se beneficiar. Isso. Ele criou esse processo administrativo. Exatamente. Né, que é totalmente... E o sócio proprietário, né? Ele mesmo foi na pessoa física lá. Então... Sim. Bom, querem voltar? Podemos voltar, né? Podemos, então? Sim. Doutor Nelson. Acompanha o relator, senhor presidente. Doutora Gisele. Acompanho. Doutor Alain. Acompanho o relator, presidente. Doutor Alexandre. Acompanho o relator, presidente. Doutor Jefferson. Doutor Efigênio. Parabéns ao Jefferson pelo voto, acompanho o relator. Doutor André. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator e parabenizo também ao doutor Jefferson. Ficou a acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. É isso, né, Jefferson? Bom, sim. O próximo item da pauta é o item 64, é o processo 10.380.901.026.2010-83, recorrente M. Dias Branco S.A., Indústria e Comércio de Alimentos. Passa a palavra ao relator, que também é o doutor Jefferson. Obrigado, presidente. O processo trata-se de recurso voluntário, né, contra acórdão proferido pela terceira turma da DRJ Fortaleza, que negou um provimento à manifestação de inconformidade interposta pelo contribuinte. Né, basicamente, no período de apuração de dezembro de 2002, né, a empresa apurou e recolheu CSLL, né, conforme DCTF, e no dia 5 de junho, antes mesmo de qualquer instauração de procedimento administrativo, a empresa transmitiu a declaração retificadora do STF, em dezembro de 2002, corrigindo o valor devido de CSLL para R$ 443.624,31. E em 14 de fevereiro de 2007, a empresa transmitiu outra declaração retificadora do STF em comento, corrigindo o valor de CSLL para R$ 445.099,21, transgressando o saldo de tributo pago maior no valor de R$ 4.497.401,14. E aí, nesse sentido, o requerente tratou de compensar o excesso de recolhimento com tributos vincendos com base nos artigos 74 da lei, né, na lei 9430/96, artigos 74 e 28, da instrução normativa número 460 de 2004.
Diante, né, do indébito gerado, da contribuinte em 18 de maio de 2005, transmitiu o PERDCOMP, né, utilizando o referido crédito para a liquidação dos débitos da CSLL no mês de fevereiro de 2003, né, informando o valor de R$ 899.060,52. E referentes a COFINS, alguns outros valores de 2003, né, e os referidos débitos foram compostos por valor principal e juros moratórios únicos exigidos no artigo 138 do CTN, né, como denúncia espontânea. Revendo seus controles internos de sua contabilidade, né, o contribuinte verificou que, por equívoco, parte de sua CSLL, devida a código 2484-01, em abril de 2005, não havia sido registrado em suas apurações e, consequentemente, declarada e recolhida. Então, a ausência de recolhimento somava aproximadamente R$ 252.956,57. Assim, o requerente titular, como se demonstrado, transmitiu em 3 de junho de 2006 outro PERDCOMP, né, utilizando o referido crédito para liquidação do débito de CSLL no mês de abril de 2005, informando o referido valor de R$ 252.956,57 com vencimento no dia 31 de maio de 2005. Depois de transmitir a citada PERDCOMP, né, decidiu o contribuinte proceder imediata e espontaneamente à declaração ao fisco da diferença do tributo equivocadamente não declarado, bem como sua simultânea quitação com os acréscimos legais previstos no artigo 130 do CTN. Né. Para sua surpresa, em 7 de junho de 2010, né, o contribuinte recebeu, né, intimação do despacho decisório da SRF, comunicando a não homologação do PERDCOMP, 33076.1.48981.0300606.1.7.04/3943, sob o argumento de que o crédito objeto da referida compensação havia sido integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos informados em PERDCOMP. E aí, o contribuinte concluiu que a não compensação, não homologação da compensação realizada, advém do procedimento interno da administração tributária, incluir no valor do débito confessado e compensando uma multa de mora, destinando parte do débito para a quitação da referida multa moratória. Então, o procedimento da administração foi realizado, não obstante o PERDCOMP 28.30.26.23.010405.1.7.04/12/18, né, elaborado e entregue pelo contribuinte para não pedir, né, declarar compensação dessa natureza. Né. Portanto, entendeu o contribuinte que houve alteração unilateral do valor do débito declarado e a compensado impossibilitou a homologação, e isso impossibilitou a homologação do débito objeto da compensação. Aí a contribuinte ofereceu manifestação de conformidade, né, alegando que seria incabível, né, a aplicação da multa moratória, né, em face de se tratar de denúncia espontânea, né, pediu a exclusão da multa moratória, né, e a homologação dos PERDCOMPs, né, originalmente pedidos. O acordo, né, de terceira turma do DRJ, na relatoria do conselheiro Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, julgou improcedente a manifestação de conformidade a partir dos seguintes argumentos: afastou o pedido de sustentação oral, na primeira instância, manteve a cobrança da multa de mora de 20% pelo atraso de pagamento, né, com a interpretação do artigo 138 do CTN, acumulada com o artigo 61 da Lei 943 de 66, né, e do artigo 97 do CTN, inciso 5, afastou também a possibilidade de que as decisões judiciais ou administrativas elencadas pelo contribuinte para sua alegação fossem vinculantes ao caso, em análise, conforme parecer normativo CST 390/71. Inconformado, o recorrente apresenta o recurso voluntário com os seguintes pedidos: né, que seja excluída a multa de mora na denúncia espontânea, com base no artigo 138 do CTN, pareceres 2113/2011 e 2124/2011 da PGFN, a homologação da compensação declarada espontaneamente pelo contribuinte e que as intimações feitas no domicílio do representante legal sejam feitas no domicílio do representante legal do contribuinte. Esse é o relatório, presidente. Ok, pode passar para o voto, Jefferson.
só um detalhe importante, né? Paralelamente ao processo administrativo, houve também o ajuizamento da ação declaratória judicial número 0007 267.2011.4.05.8100, né, com o objetivo de ser declarada a abstenção da Receita Federal em cobrar multa moratória de Adriá Alimentos do Brasil Limitada, por sua vez incorporada por M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos. E agora eu sigo o meu voto. Nas preliminares, eu considero que o recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo e, portanto, atende os demais também requisitos de admissibilidade pelo motivo pelo qual eu passo a reconhecê-lo. Agora, em relação ao mérito, a questão da denúncia espontânea e a questão da exclusão da multa demora. Na minha interpretação, eu faço um cotejo a partir de uma interpretação histórica e teleológica, deve-se afastar a cobrança da multa demora, também considerando a evolução histórica no Instituto, seja no âmbito do projeto de Código Tributário Nacional, seja no âmbito do próprio artigo 138, onde sempre houveram essa visão de exclusão de penalidade da responsabilidade por infrações, quando o contribuinte é socorrido do Instituto da Denúncia Espontânea. Isso sempre foi bastante claro em toda a evolução histórica do Instituto. Também eu faço menção aqui ao julgamento do RESP, 1149.022 São Paulo, no qual também foi afastado a multa demora, em face da denúncia espontânea. Houve também, eu coleciono aqui também alguns acordos, acordo da CSRF, no meu sentido. Aí, também faço aqui uma menção a ementa representativa dos julgados da CSRF, recolhimento de tributo anteriormente à sua confissão, e da STF retificadora configura denúncia espontânea para fins de exclusão da multa demora. Aplicação do entendimento do STJ em julgamento de recursos repetitivos, conforme determina o artigo 62, parágrafo 2º do RICARF. Coleciono também alguns dispositivos legais, o próprio artigo 62 do RICARF, e entendo nesse sentido que deve ser afastada a multa demora e o reconhecimento da denúncia espontânea. Nesse sentido também, como decorrência lógica, eu entendi que pela possibilidade da compensação tributária como mecanismo para a configuração da denúncia espontânea. Eu entendo que é uma questão complicada, é uma questão polêmica, mas eu interpreto a compensação no sentido lato, como adimplemento, e entendo que tem também teor para afastar a cobrança de eventuais penalidades. Nesse sentido, tendo sido transmitida a Perdicompra e tendo declarado espontaneamente ao fisco a diferença equivocadamente não declarada antes do início de qualquer procedimento fiscal, entendo que o recorrente está amparado do Instituto de Denúncia Espontânea, não se aplicando a multa demora. E aí também faço menção à decisão judicial já transitada em julgado, que se aplica ao caso, no sentido de abster, de mandar abster a própria Receita no sentido de cobrança de multa demora sobre o contribuinte. E aí também, por fim, embora hoje tenha havido o pedido formal pelo recorrente para que as intimações sejam feitas no endereço profissional dos seus procuradores, eu aplico o artigo 23 do Decreto 7235, afastando esse requerimento. No dispositivo, eu voto por dar parcial provimento a recurso voluntário, excluindo a multa demora no débito a ser compensado pelo contribuinte nos termos do artigo 138 do CTM, e para homologar a compensação até o limite do direito creditório pleiteado, bem como para determinar que as estimações sejam feitas nos termos do artigo 23 do Decreto 7235/72. É como eu voto, presidente. Obrigado, doutor Jefferson. Tem um eco aí, né? Não sei. Olha, eu tenho algumas observações para falar para os senhores. Quem julgou em primeira instância fui eu, tá certo? O que é que diz o artigo 42 do Regimento Interno do CARF? O conselheiro está impedido de atuar no julgamento de recurso em cujo processo tenha atuado como autoridade lançadora ou praticado ato decisório monocrático. Não foi o caso que a decisão foi de colegiado da DRJ. Tem um parágrafo 3º aqui que ele diz o seguinte: o conselheiro está impedido de atuar como relator em recurso de ofício voluntário, recurso especial, e que tenha atuado na decisão recorrida. Eu também não sou o relator, tá certo? Por isso que eu não estou impedido nesse caso. Bom, com relação ao meu voto de primeira instância, eu sou contra hoje esse meu voto de primeira instância
E a razão é uma razão simples de ser. Porque ele é baseado no parecer normativo CST 61/79. A gente, jogador de primeira instância TJ, a gente é vinculado aos atos normativos da Receita Federal. E aquele parecer normativo tinha uma tese que fazia uma diferença entre multas punitivas e multas moratórias. Isso já foi superado até pela Procuradoria, que ela já reveu. Então, se for votar contra, eu sou contra esse meu voto em primeira instância, mas há uma razão lógica de ser, porque ele foi proferido numa época que havia um entendimento expresso da Receita Federal que ele mudou, tá entendendo? Então, essa é a primeira questão. Eu não estou impedido de votar, embora eu seja contra. Se fosse votar, eu sou contra esse meu voto, os fundamentos desse meu voto. Agora, Jefferson, só me relembrando aí, ele quer gozar da denúncia espontânea no processo de compensação, né? É isso, né? Não é porque... Sim, ele quer reconhecimento do seu pedido de compensação. Tá certo. Aí eu teria um voto... Eu tenho um entendimento diferente, eu acho que já discutiram isso, né? Eu entendo que a compensação não é pagamento, né? O CTN elenca várias formas de extinção do crédito tributário, tá ok? Isso foi a questão que eu levantei antes, né? Foi exatamente a que eu levantava. Agora é aquele caso. Tá aquele caso. Agora esqueça esse meu voto, porque esse parecer normativo ele já foi revogado e eu era vinculado, e claro, eu tinha que manter, tá certo? Como julgador de primeira instância. Mas eu vou votar normalmente, porque eu não estou impedido. Okay? Acho até que deveria estar, tá entendendo? Mas eu sou vinculado ao regimento interno do CAF, ele não prevê, só se eu fosse o relator eu estaria impedido, ok? E nem for uma decisão monocrática. Senhores, querem discutir? Podemos votar. O voto do Jefferson é bem claro também, está muito bem feito nesse aspecto, tá ok? Ele está reconhecendo a multa de mora mediante o processo de compensação. Eu acho que tem vários processos desse contribuinte, viu? Se eu não me engano. Tem mais um, o próximo é idêntico a esse. Eu acho que ainda tem muitos rodando por aí, que eu me lembro que foi um dos primeiros contribuintes, é uma empresa grande aqui de Fortaleza, tá entendendo? Foi um dos primeiros que começaram a entrar com essa tese, tá certo? A gente deveria, em primeira instância, deveria todos. Talvez hoje já fosse uma discussão um pouco diferente, tem que olhar a data da DCTF, aquele processo que a Gisele que julgou até que era um caso, até o dela que ficou caracterizado, tá entendendo? Ok? Querem votar ou querem discutir? Doutor Nexo, então, está com a palavra. Eu tenho duas questões a colocar. A primeira tem um ofício da DRF informando que o contribuinte entrou com ação judicial para que deixa eu ver aqui o que diz o ofício. Para que esse pessoal ofício, assim, deixa eu ver aqui, para a ciência da decisão judicial proferida nos autos da ação judicial supracitada, com vista ao acolhimento dos pleitos de exclusão de multa moratória sobre débitos objeto de compensação. Ou seja, o contribuinte tem uma decisão judicial, ou tinha, pelo menos, teve nesse momento aqui, no sentido de, inclusive, em que o juiz determinou que fosse pedido ofício, aonde estivesse processo do contribuinte, em que está sendo tratado, julgado, uma denúncia espontânea, e o ofício está nesse processo. Então, eu acredito que é o caso desse processo. A gente tem que ver o que faz com isso. E segundo, o processo tem uma resolução aqui do CAF, que determinou a juntada desse processo com outro processo, para que eles fossem julgados juntos. E o outro processo foi juntado e está apenso. E ele tem um recurso voluntário. Eu acho que a gente tem que julgar os dois juntos, né? Porque assim foi a determinação da turma quando apreciou o feito pela primeira vez, a não ser que a gente decida que não é o caso, mas aí, de qualquer forma, esse processo tem que ser pautado, ele está apenso, e eu creio que ele não foi pautado, entende? Então, temos aí essa questão de ordem também, né? Não sei como resolver. Nilton, mas eles falaram para a ordem para pautar o outro? Assim,
É uma resolução, aí lá nas páginas 126... Uma relação de prejudicialidade entre eles. Ah, tá. Eu estou perguntando por quê. Eu estou com um caso semelhante, que é o seguinte: eu tenho processo que o crédito está num processo e depois ele fez a compensação nos outros, entendeu? Pediu restituição e foi compensar nos outros. O que foi feito? Está em julgamento do crédito e o da compensação. Tranquilo. Uma situação idêntica, tal do crédito e o da compensação foi apensado. Qual que está sendo julgado? Foi para julgamento somente o do crédito, entendeu? Então, por isso que eu estou perguntando. Não, é porque assim, não importa se está pensado ou não, mesmo que esteja pensado, se tiver questionamento nos dois, os dois são pautados. Certo? Tanto é que se você olhar no processo, ele está lá aguardando pauta. Por quê? Porque ele tem que ser pautado, porque ele vai ser julgado, estando apensado ou não. Entendeu? Às vezes ele está apensado, mas não tem questionamento. Ele tá só sim. Não, mas daí, nesse caso, os dois juntos, né? Pode julgar os dois juntos, né? Deveria, segundo a resolução. Isso. É o que eu vou fazer. A resolução diz assim, nesses termos, e considerando a relação de prejudicialidade acima referida, orienta-se e vota no sentido de converter o julgamento em diligência para determinar a serventia do CARF a reunião desses autos com os autos do processo para distribuição e julgamento conjunto. E ele foi apensado, ele está apensado e está aguardando pauta. Exatamente. Exatamente, você estava olhando exatamente isso agora. Esse processo teria que estar pautado também, né? Mas esse prejudica aquele ou aquele prejudica esse, né? Não, é porque o resultado, a turma decidiu que o de 2006, que é o que está pensado, prejudica este que está em julgamento. Então ele deve ser julgado primeiro mesmo. Porque é mais antiga, 2006, essa 2010, né? Sim. Ser julgado junto, segundo Vou julgar junto na mesma sessão, Vamos fazer o seguinte, vamos pedir vista em mesa, eu vou dar uma olhada lá com a administração do CAF nessa situação, se for o caso eu teria que tirar de pauta esse processo, né? É isso que eu estou pensando, mas para ter uma orientação segura, né? Se fosse da RJ eu tirava de pauta, estava tranquilo, aqui no CAF eu tenho que entender bem essa situação. Então nós temos dois processos, um está pensado a outro, um está para relatar, o outro está pautado, né? Eu creio que o correto seria tirar de pauta. Mas vamos pedir vista em mesa, que nós temos 2 dias, e aí tá certo para a gente me informar melhor dessa situação, tá ok? Ricardo, só uma complementação. O próximo processo também é a mesma coisa. Perfeito. Então vamos fazer... Mas não tem nada pensado o próximo processo. Tem? Só ele. Não, então se não tiver... Não tem apensado. Pelo que eu vi, não tem. Seria só nesse o problema, né, Newton? Então, esse a gente vai aguardar, então, né? O outro é da relatoria do Jefferson também? Não, tem um do Nelson, tem um do Nelson, tem também é do Dias Branco. Mas o próximo é do Jefferson ainda. Então fica cuidado o seguinte, esse 64 vai ser concedido vista em mesa, tá ok? E a gente volta a discutir essa questão. Aparentemente, me parece que tem que ser retirado de pauta por determinação do presidente, tá ok? Mas eu ainda confirmo isso para os senhores. Doutor Jefferson, então a gente passa para o processo 65, o item 65, que é o processo 10.380, 901, 595, 2010, 29, também é de M. Dias Branco, S.A. Indústria e Comércio de Alimentos, ok? A palavra está com o senhor. Obrigado, presidente. Como eu já havia mencionado, o caso é muito similar, né? Trata-se de recurso voluntário, né, contra acordo, proferido pela terceira turma do DRJ Fortaleza, né, que negou provimento à manifestação de inconformidade interposta pelo contribuinte nacional. E aí a situação é muito semelhante também desse CSLL, né, conforme desse DF, né, houve a emissão de perticomp, né, depois verificou que haveria valor descoberto, daí também houve a questão de COFINS também, né, código 5856-01, né, onde houve a identificação de débito a ser quitado, ele transmitiu o seu perticomp, utilizando o seu referido crédito para liquidação do débito do COFINS, e aí, uma vez transmitida a perticomp, ele decidiu o contribuinte proceder imediatamente e espontaneamente à declaração ao vista de diferença, tributo equivocadamente não declarado, né, e aí
simultânea quitação com base no artigo 138, né? E aí, na sequência, né, o contribuinte recebeu também a intimação, né, informando que não teve a perda de compra homologada, né, sob o argumento de que o crédito objeto da referida compensação havia sido integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível. E aí a conclusão que se chegou é que o valor a mais utilizado para não homologação seria justamente também a aplicação de multa moratória. E aí a questão é praticamente idêntica, né? Inclusive também é mencionado naquele processo judicial, naquela ação declaratória. Né? O acórdão da terceira turma também julgou improcedente a manifestação de conformidade, né? Também pelos motivos afastando o pedido de sustentação oral, manteve a cobrança de multa de 20% de mora, né? Afastou a possibilidade de decisões judiciais administrativas elencadas pelo contribuinte para suas alegações, né? Que também, no entendimento do acórdão, não seriam vinculantes ao caso. Tive um eco. A Gisele está aí? Eu não estou vendo, não. Vamos aguardar um pouco, parece que deve ter caído. Né? Querem que eu pare? Para, presidente. Um pouquinho. Tá mudo, presidente. Tá certo. Vamos aguardar um pouquinho, Jefferson. Eu aguardo um pouquinho. Vamos aguardar aí. Se demorar mais tempo, a gente suspende. Eu não estou identificando nem a Gisele, nem o Alexandre. Alexandre, está ouvindo, Alexandre? Não, eu estou aqui. Só tá meio ruim a internet, então não aparece o vídeo, mas eu estou com o vídeo ligado aqui. Presidente, só uma questão de ordem aqui. Apesar desse processo não ter apenso, ele tem a mesma resolução. Informando que tem que ser julgado em conjunto com o outro processo. É verdade. Gente, eu consegui. Eu tive uma. Essa resolução está onde? Oi, Gisele. Não, voltei, só para avisar. É que eu tinha travado. 116 a parte. 116. Vou dar uma olhada aqui. Gisele, nós estamos com uma pendência se esse processo deve ser julgado agora ou não. Aquele 65, que o Jefferson... Na mesma situação do anterior, né? Você não tenha pensado, mas qual é a página aí, André? A resolução, né? 123. 123, está lá o dispositivo da resolução, ele diz que tem para ser julgado junto com aquele mesmo processo que está pensado no outro. É o 2006, 90, eu até achei estranho, por isso que eu perguntei, porque na verdade me parecia que os três teriam que ser julgados. Os três. Perfeito, então vamos ficar vista em mesa para ele também. Deixa eu anotar esse caso aqui. Né? Eu tive algo parecido, eu acabei pautando os três juntos, porque não tem jeito, né? E tem também o mesmo ofício dizendo que tem decisão judicial. Então. Quando eu não cheguei a ler essa resolução, não, mas ela faz o 2006-89, tá aqui, entendi. Entendi, só um minuto aqui, deixa eu... Aí o ofício judicial elimina a controvérsia, né, Nilson? Eu acho que sim. Não vai ser dessa vez que a gente vai voltar ao assunto. Oportunidades não faltarão, né? Só um minuto, colegas, que eu estou anotando aqui. Mas o Jefferson já seguiu o melhor direito de antemão, já percebi. Você mudou de opinião, Nilson? Ou você continua no... O Jefferson já foi direto no melhor direito, viu, Vigênio? Sinto muito. Nilson, você já mudou a opinião ou não? Tá mudo, Nilson? Tá mudo, Nilson? Eu nem me lembro qual era a opinião. É porque é o seguinte, você considera compensação e pagamento, tá tudo a mesma coisa. Não, considero. Você considera. Então, olha, você, não sei a posição do Ricardo, parece-me que ele disse que... O Nilson sempre foi conosco, da compensação e pagamento, né? Gente, então fica o seguinte, tá certo? Os itens 64 e 65 foi concedido visto em mesa. Eu vou consultar como é que é a minha orientação para solucionar, porque o processo final 2006-89 não foi pautado, né? Essa é a questão.
Bom, o item 66 da pauta é o processo 10.880.917.471.2003.77 da Procomp Indústria Eletrônica Limitada. Esse processo foi retirado de pauta por solicitação do patrono do contribuinte, ok? Bom, vamos ao item 67 agora. É o processo 10.380.900.343.2010.82, recorrente também a M. Dias Branco S.A., Indústria e Comércio de Alimentos, e o relator é o Dr. Neudson Cavalcante Albuquerque, a quem eu passo a palavra. Ok, vamos ver se a gente consegue voltar ao processo da M. Dias Branco hoje. Deixa eu abrir aqui. Está lá na pasta. Só um instante, deixa eu abrir aqui. Ele está lento para acessar a pasta P. Tá muito ruim mesmo. Eu já copiei eu fui tudo pra minha acessar máquina e logo e travou. eu já copio todos logo porque já facilita. Pronto. Certo, vamos lá. Então, o tema, eu acho que é o mesmo, né, dos processos do Jefferson, né? É Decomp, a questão da multa de mora. Vamos ver aqui. Bom, o processo trata de ir no já para o relatório, tá? O processo trata de declaração de compensação, a qual aponta o direito creditório demonstrado em outra Decomp, a título de pagamento indevido de estimativa de IRPJ, do qual pretende utilizar o valor de 14.133,44. 14.100. A administração tributária não reconheceu o direito creditório em razão de o pagamento ter sido totalmente utilizado em uma terceira Decomp, nos termos do espaço decisório for os 3. O relatório da decisão recorrida contém uma melhor descrição dos eventos em tela e do conteúdo da manifestação de conformidade. Eu estou desconfiando que essas duas Decomps aí são essas do Jefferson, mas eu não tenho certeza, eu não olhei, né? Mas é possível, mas talvez dê para a gente julgar. Eu vou pular essa parte, essa transcrição, né? Porque lá no voto eu detalho melhor, certo? Bom, a autoridade julgadora da referida manifestação de conformidade afastou a alegação de nulidade no mérito, afastou a duplicidade de utilização do direito creditório pleiteado, conforme havia sido apontado pela administração tributária. A administração tributária cogitou que aquele valor estava sendo usado em duplicidade. Contudo, encontrou um valor passivo de compensação em R$ 14.089,75, inferior ao apontado na Decomp de R$ 14.133,44. Ou seja, uma questão aí de menos de R$ 50 de diferença, porque é o que a DRJ não reconheceu. É o que veio para a gente julgar. O recurso voluntário apresentado em seguida não contradiz o valor apontado na decisão recorrida, com o direito creditório, a ser de compensação. Então, assim, o valor reconhecido, o contribuinte não questiona, esses 14.089 mesmo. Mas tais os argumentos a seguir sintetizados. O acordo recorrido é nulo por ter sido prorrogado por autoridade incompetente. E 2, não é devido à exigência da multa de mora em razão da denúncia espontânea, realizada em razão da inexistência de correspondente né, são dois argumentos, na verdade, né? Denúncia espontânea e em razão da inexistência do correspondente lançamento tributário. Na verdade, são 3 argumentos, certo? É nulo por ter sido prorrogado por autoridade incompetente, é nulo porque não teve, a exigência da multa não é devida porque não teve o lançamento, e também em razão da denúncia espontânea. Posso passar para o voto, senhor presidente? Deve sim, pode passar, claro.
Certo. Então, eu vou conhecer do recurso parcialmente, certo? Exatamente para aquela questão da multa de demora o processo, tá? Bom, a incompetência da autoridade julgadora, então, o contribuinte diz aqui, olha, quem não homologou a compensação foi a DRE Fortaleza. O Alan mandou uma mensagem agora dizendo que não está conseguindo entrar na sala. Deixa eu expulsá-lo aqui. Ele caiu aqui a conexão. Agora só um minuto ele voltar, então. Inativo. Tem que expulsar ele. Manda brasa. Conseguiu não expulsar? Ué, não, tá dando um probleminha aqui. Não. Deixa eu ver se eu consigo. Expulsar. Chutar, remover. Colegas, vocês estão me ouvindo? Colegas, alguém está me ouvindo? Nesse momento eu suspendo a gravação, interrompo a gravação para iniciar devido a um problema que nós tivemos aqui na transmissão.